Quando a carruagem parou em frente à escolinha de taipa, foi a própria solenidade do mundo que pareceu ter atravessado o portal da simplicidade. Um homem de pouca estatura, envolto em sobretudo escuro e luvas claras, desembarcou com a mesma precisão de quem medira cada passo numa vida inteira de cautela. Trazia consigo uma caixa de couro que, quando aberta sobre a mesa de madeira, liberou o cheiro seco de páginas antigas e a autoridade silenciosa dos livros. Para Helena Duarte, que via a pobreza como uma sala mal iluminada onde as crianças aprendiam a ler com a ponta do giz, aqueles volumes eram mais do que papel encadernado, eram uma promessa. Helena tinha 26 anos e uma resolução que lhe vinha da infância, da fome contida e do gosto pela ordem das letras. Seus cabelos, presos num coque simples, raramente deixavam escorrer vaidade. Os olhos, porém, eram vivazes, como fósforos de curiosidade. Ela ensinava onde podia, na sala emprestada da casa de tia Marguerida, numa capela desativada, nos fundos de uma estalagem quando a chuva fechava as estradas. As crianças vinham com as roupas gastas e os dedos manchados de terra. Vinham porque a voz de Helena lhes prometera estradas que não passavam apenas por fazendas e senzalas, mas por aldeias, onde as palavras podiam reordenar destinos. A vila, encostada ao vale e à estrada que ligava areias e cafezais, vivia sob a mesma malha de hierarquias e desconfianças desde que o velho coronel pousara a primeira pedra de sua casa grande. Havia um reverendo que contava aos fiéis como quem alinha contas, um prefeito mais interessado em festas do que em escolas, e comerciantes que sorriam com um olho aberto para o lucro. Tia Margarida, mulher robusta e de mãos calejadas, mantinha uma estalagem que acolhia viajantes e fornecia a Helena a sala para as tardes de estudo. Era a mesma mão que coava o café e que, quando preciso, estendia um cobertor às crianças que choravam de frio à noite. Tia Margarida conhecia a vila inteira por nomes e segredos e sabia, como poucos, que toda dádiva carrega a sombra de uma exigência. A chegada do homem diminuto, cujo sobrenome ecoava por alguns salões distantes como Barão de Sá, despertou na vila o fascínio e a suspeita que a riqueza costuma provocar. Augusto de Sá tinha a fortuna de quem herdara usanças e propriedades. Tinha também um recluso pudor. Não se apresentava em saraus nem frequentava as rodas de chá. Por isso, quando as palavras "ele enviou livros" chegaram aos ouvidos da praça, misturaram reverência e curiosidade. Foi ele, dizem depois, que escreveu cartas em papel de alto calibre e carimbos longínquos, pedindo que os volumes fossem conservados e que a professora Helena continuasse na tarefa. Ele financiou a aquisição de materiais, pequenos reparos na sala e deixou que a vila, por um instante, visse educação como possibilidade. Os livros chegaram para ser desfolhados por dedos miúdos. Um atlas de geografia com mapas que desenhavam continentes como se fossem besouros coloridos. Tratados de agronomia que falavam de rotação de culturas, narrativas de viajantes europeus que contavam de máquinas que esmagavam pedra e de rodas que giravam sozinhas, imagens estranhas, mas capazes de acender o desejo de aprender. A escola, que até então usara tábuas improvisadas e a barba do giz raspando a lousa, ganhou prateleiras rústicas, onde os volumes, alinhados, pareciam postes de luz. Helena sentiu-se encontrada por uma responsabilidade ainda maior. Não havia em sua visão promessa de casamento ou troca fácil por status. Havia a ideia pura e quase sacerdotal de que, através daquele acervo, as crianças teriam instrumentos para questionar. E assim, entre o aroma do café e o som dos pés na terra batida, a professora e o benfeitor entraram numa relação inédita, de palavras. Cartas vieram e foram. Em letras firmes e compassadas, o barão escrevia sobre a necessidade de instrução, sobre a pobreza que corrói não só o corpo, mas o espírito. As respostas de Helena falavam de crianças que comiam às vezes apenas um pedaço de pão, de pais que temiam que aprender levasse jovens à cidade e com isso ao esquecimento das famílias. Havia neles, em palavras que tocavam sempre a mesma nota, um acordo tácito. Educação não é decoração, é arma e abrigo. Mas nem toda a vila viu os livros com olhos puros. A benevolência que vinha de fora sempre acende duas chamas, gratidão e ciúme. E logo as sombras começaram a se mover. Murmurinhos nas portas de madeira, olhares que se desviavam quando Helena passava, dedos cabisbaixos de comerciantes que trocavam moedas por fofocas. Quem é que quer ver a filha do barão educada aqui? Sussurravam alguns.
Outros insinuavam que a atenção do homem rico trazia outra intenção. Pequenos bilhetes, enrolados e atirados contra a soleira da escola, começaram a aparecer com frases que visavam a desalentar. Tia Margarida recebeu menos clientes. Algumas famílias preferiram tirar seus filhos da sala, mencionando trabalhos adiados e doenças imaginárias. O vento da cidade soprou no vale e trouxe consigo o gosto amargo da suspeita. Helena observava tudo isso com uma calma que não escondia a dor. Sabia que aceitar ajuda de alguém do alto significava tornar-se, de algum modo, alvo de quem não usufruía desse patamar. Contudo, recusá-la era condenar as crianças ao mesmo destino previsível. Naqueles dias, quando apagava a lamparina e dobrava os mantos, ela se pegava refletindo sobre a ética de sua escolha. Até que ponto uma aliança com a fortuna se pode separar de um compromisso moral? Não era a liberdade pela mercadoria. Era a busca por uma plataforma onde sua voz e a de suas alunas encontrassem um palco mais amplo. Foi numa noite de chuvisco fino que a primeira carta a tomar tom de confidência chegou. O papel veio com marcas de selo e um aroma que lembrava conhaque, indício de que não fora apenas manuseado por secretários. Augusto, no texto, não mais tratou só da escola. Falou de sua solidão, de como a casa grande se tornara um grande gabinete de ecos. Revelou com delicadeza que a leitura fora seu remédio, e que, ao enviá-los, sentia como se plantasse raízes em solo que há muito evitara pisar. As palavras tinham uma franqueza que não necessariamente buscava a afeição, mas almejava um interlocutor digno. Helena leu e releu a missiva à luz da vela, a ponta dos dedos queimando de um estremecimento que não era vaidade, mas reconhecimento. O barão sabia ouvir. As correspondências passaram então a fazer parte do cotidiano de Helena como o pão e o trabalho. Cartas que chegavam traziam não só ofertas de livros, mas sugestões curriculares, recomendações de professores e observações sobre as condições do vale. O tom íntimo foi crescendo como quem namora aos poucos. Era o progresso natural de duas inteligências que se admiram. Em troca, Helena escrevia sobre as aulas, descrevia os rostos das crianças e insistia em que qualquer ajuda fosse destinada com transparência. Havia na sua escrita um pulso firme que recusava paternalismos velados. E com a intimidade das palavras surgiram as fofocas mais explícitas. Na praça, enquanto as mulheres sarnentas da vila fiavam conversas sobre rendas e festas, outras vozes mais graves afirmavam que aquela proximidade trazia perigo moral. O padre murmurou sobre estoicismo e limites, o vereador comentou sobre bons costumes. Alguns fazendeiros, cuja influência se estendia por quilômetros de terra, viram ali o risco de que crianças aprendessem a olhar além da servidão e exigissem direitos. Em noites baixas, homens deixaram pedras nas janelas da escola, e uma manhã a lousa mostrou palavras riscadas com violência. Tia Margarida foi a primeira a pagar o preço da aventura alheia. Clientes que costumavam entrar para tomar café e repor as despesas do dia começaram a evitar seu estabelecimento com a desculpa da estrada ruim ou do tempo. O pequeno comércio, já frágil, viuvou-se de moedas. A senhora, que não se permitia a amargura diante de Helena, passou a esconder lágrimas ao guardar as louças. Eles têm medo do que não compreendem, dizia ela com a pragmática dureza de quem batalha diariamente com a vida real. Mas medo e desconfiança crescem com facilidade em solo fértil de vaidades e interesses. Augusto dizia, em cartas cada vez mais íntimas, que a vilania das ruas não o comovia tanto quanto a indiferença, sobretudo a indiferença daqueles que, possuidores de títulos, preferem manter o mundo tal como está. Ainda assim, viu-se tomado por um desejo de reparar coisas que não eram apenas suas. Nomes apagados na memória, mulheres cujo trabalho fora furtado pela história. O que ele não revelou por escrito, porém, era aquilo que o punha em vigília nas noites de insônia. Memórias que pesavam no peito e que por muito tempo ele escolhera enterrar. Havia nisso mais do que a fome de absolvição. Havia uma culpa que se manifestava como um nó, urgente e necessário de ser desfeito. Na vila, a relação entre Helena e o barão começou a adquirir outros contornos. Tratava-se já não de mera beneficência, mas de um projeto que ganhava corpo. Consertar a sala principal, construir um relógio simples para que as aulas tivessem horários, contratar uma ajudante para preparar os almoços das crianças. O barão propôs enviar um mestre por alguns meses, um homem já aposentado da capital, e custear as despesas básicas.
Helena, cuja prática educativa fora erguida com poucos recursos e muita imaginação, viu-se com as mãos cheias de possibilidades. Em resposta às suas pequenas vitórias, Augusto enviava desta vez um convite: visitar a Casa Grande para tratar de detalhes. Não uma visita de protocolo, mas uma audiência. Entre o medo e a curiosidade, a vila cochichou ainda mais alto. Ela vai para a Casa Grande? Perguntavam, como se a mera presença naquele salão selasse um destino redentor ou condenatório. Helena sabia que caminhar pela Alameda até a Casa Grande não seria simplesmente atravessar um espaço físico, implicava atravessar um mapa inteiro de julgamentos e expectativas. Ainda assim, aceitou. Não como mulher em busca de glória, mas como professora que reconhecia um dever: ir onde a decisão que afetaria suas alunas se finalizava. A primeira vez que Helena entrou na Casa Grande, sentiu-se pequena diante do afresco de sua pompa, mas não consumida pela admiração. Havia nos corredores um perfume antigo, de cera e madeira polida. Retratos olhavam-na com gravidade de eras. O barão a recebia em uma pequena biblioteca, onde as cadeiras estavam dispostas como se tivessem esperado por conversas de outro século. Augusto era menos anão nas atitudes do que se poderia supor. Andava com passo firme, a voz medida e um sorriso que não era de afetação. Pôs sobre a mesa mapas, cifras e um plano escrito em caligrafia precisa para a escola. Ele tratou dos números com clareza, ofereceu recursos com precisão, mas havia nesses gestos um tremor que falava de outra urgência. Não desejo que reparem apenas as paredes, disse ele, olhando-a com a seriedade de quem busca um pacto. Quero que essa escola seja um começo, que tenha um mestre fixo, que as meninas aprendam a costurar e a ler, que os meninos entendam de contas e de direitos. Mas, acima de tudo, quero que seu nome, Helena Duarte, não fique preso apenas a esta sala. Desejo que isto chegue onde deve. Helena mediu as palavras antes de falar. Sabia que aceitar implicaria possivelmente em sujeitar-se a uma tutela benevolente. Aceito ajuda que eduque, respondeu. Recuso, porém, qualquer imposição que transforme a escola em vitrine de um benefator. A educação que quero não é espetáculo. A conversa que se seguiu foi de afinamento de propósitos e de limites. Augusto concordou, e nas cartas seguintes ofereceu novos aportes: um terreno para erguer a escola, móveis de sala e o pagamento por anos iniciais de um professor. A vila, ao saber do terraço a ser cedido pelo barão, dividiu-se entre aqueles que viam ali um passo de progresso e os que temiam a expansão do poder de um homem que surgia como sombra de um poder antigo. Foi então que, de forma que muitos descreveriam depois como inevitável e outros como arrogância, Augusto propôs formalizar a afinidade que vinha crescendo. Não numa primeira conversa, não numa pressa, mas através de uma missiva que misturava o desenho do plano escolar à proposta de casamento. Era uma carta cuidadosa. Nele, o barão pedia a mão de Helena não por vaidade, e sim como gesto de reparação, de certo modo para legitimar o projeto e assegurar a proteção da menina e do mestre que viriam a ser afetados por ventos de ignorância. Ele afirmava ter motivos íntimos que o impeliam à reparação pública. Confessava não esperar do matrimônio comodidade para si, mas sim uma solvência moral. A vila, ao tomar conhecimento da proposta, incendiou-se em teorias. Alguns riram, outros praguejaram, poucos se calaram para ponderar. O padre fez menção de que uma união socialmente desequilibrada poderia abalar costumes. Mulheres mais velhas cuspiam sobre a ideia de uma professora ascender ao leito do barão. Jovens de alma inquieta sorriam com possíveis escândalos. Helena, por sua parte, sentiu nas letras um peso que não era apenas de afeição nem de interesse. Era o peso de um compromisso que, se aceito, poderia transformar a trajetória de muitas pessoas. Na solidão dos seus aposentos, ela pensou em Josefina, cujo nome naquela altura ainda era segredo das gavetas do barão. Lembrou-se da imagem que vira num retrato que lhe mostrara o próprio Augusto, uma mulher de traços serenos, de olhos acesos, cujo rosto ora residia numa moldura protegida na Casa Grande. Josefina, contaram-lhe como pormenor mais adiante, fora uma dessas vidas que se entrelaçam com a dos poderosos, sem jamais receber luz suficiente. Helena não sabia tudo,
mas compreendia que aceitar um pedido assim seria entrar num tabuleiro onde peças importantes ainda permaneciam escondidas. Quando recebeu a carta proposta, ela não se deixou levar por pressa. Havia em sua alma uma equação entre dever e autonomia. Ponderou para si condições que, se não fossem aceitas, tornariam o enlace inaceitável. Exigiu por escrito que qualquer reconhecimento de filhos e de memória familiar se fizesse antes de qualquer cerimônia, que a escola tivesse autonomia administrativa, que tia Margarida fosse respeitada e indenizada pela perda de clientela, que as pessoas contratadas fossem escolhidas por mérito e não por favores. Eram pedidos que, para alguns, soaram como arrogância. Para Helena, eram salvaguardas morais. Augusto demorou dias, depois semanas, nestas respostas. Havia nela uma firmeza que o surpreendeu, e neles também germinou uma decisão. Quando finalmente respondeu, o fez com a mesma precisão que escolhera para as características das árvores em seus jardins. Aceitava todas as condições. Havia, porém, também um pedido implícito em suas linhas, 1 hora de conversa privada, onde revelaria algo que aplaudira em segredo por longos anos. Não por vergonha, dizia entre as linhas, mas por temor de ferir. Helena aceitou esse encontro com a mistura de receio e necessidade que se tem quando se separam os fios de um novelo para descobrir o desenho inteiro. A vila ficou nesse interstício numa expectativa que cheirava a pólvora. Viu-se que a educação poderia, de repente, adquirir uma função pública, e isso, para muitos, significava perda de controle. Cartas anônimas intensificaram a hostilidade. Um grupo de rapazes soltou gritos quando Helena entrou na venda pública e um bilhete, deixado sob a porta de tia Margarida, prometia dias de miséria se a escola continuasse. Helena recebeu a ameaça com serenidade. Sua coragem, entretanto, era temperada por uma vereda íntima de receio. Não pelo medo de si mesma, mas pelo medo das crianças, pelos terrores que a vindoura exposição poderia desencadear nelas. O primeiro encontro entre Helena e Augusto, marcado para uma tarde de céu pesado, foi longo. Falaram de escola, de livros, de orçamento. E quando o barão finalmente arriscou admitir que havia um passado que tocava a Josefina, os dedos de Helena apertaram o papel que segurava como lastro. Ele narrou episódios com pudor. O encontro com Josefina, a breve e intensa presença dela na casa grande, a promessa não cumprida que dera lugar a memórias e a uma filha que crescera longe dos salões. Falou de arrependimento. Falou de uma vontade que crescia de ver o nome de Josefina honrado. Helena ouviu tudo com a atenção que dera aos rostos de seus alunos. Não era apenas curiosidade, era a percepção de que ali se decidia algo que ultrapassava 2 corações. Augusto ofereceu então uma opção radical, que por sua natureza abalaria o tecido da vila. Reconhecer publicamente a criança, uma adolescente recatada chamada Isabel, como sua filha. Fazer isso antes do casamento, propôs ele, seria tornar-se responsável não por conveniência, mas por dever. A proposta, posta com uma tonicidade que buscava salvação, rasgou a calma como um vento impiedoso. Helena entendeu que aceitar o casamento sem essa condição seria trair os princípios que a guiavam. Refutar, por outro lado, poderia significar a perda de um aliado poderoso. Sua resposta saiu com a firmeza de quem não pretende curvar-se. A condição era inegociável. Augusto aceitou. Quando o barulho das máquinas sociais começou a crescer, e com ele as vozes da condenação, Helena soube que não havia caminho de volta. A decisão carregava promessas e ameaças na mesma proporção. Nas noites que se seguiram, os ruídos da vila pareciam mais próximos, como se as paredes da escolinha tivessem ouvidos. Havia bilhetes com insultos, pedras atiradas que não quebraram janelas por mero acaso, olhares pesados que seguiam tia Margarida até a cozinha. A violência social, ainda que simbólica, estirava-se como um véu ameaçador. Na véspera de responder ao barão sobre as condições finais, Helena foi despertada por um ruído surdo à porta. Ao abrir, encontrou apenas um envelope úmido. Dentro, apenas um nome escrito com tinta torta, o de Isabel. Não dizia mais nada, mas a mensagem era clara o suficiente. A filha existia, e o conhecimento disso corria como pólvora. A compreensão pairou sobre a sala como uma neblina fria. Helena, que viveu em salas de aula com crianças que carregavam o mundo nas costas, sentiu o peso de uma escolha que faria estremecer toda a vila. Quando fechou a porta, a lamparina queimava mais devagar, como se até a chama a ponderasse.
Pensou nas condições que colocara, na escola que começava a brotar, nas cartas que transformaram dois estranhos em parceiros de projeto. Lembrou-se de Josefina apenas com uma imagem que lhe fora mostrada, olhos firmes, um sorriso pequeno. E pensou em Isabel, cujo nome agora fora atirado à soleira de sua casa como desafio. Helena sabia que o lugar onde pisava era uma ilha de riscos. Ainda assim, caminhou até a mesa, pôs a pena sobre o papel e escreveu que aceitar as condições era justo. Pediu, por fim, que tudo fosse feito com respeito à memória de Josefina e à dignidade de Isabel. A resposta do barão chegou antes do nascer do sol seguinte. Sim, ele reconheceria Isabel publicamente. Sim, ele financiaria a construção da escola. Sim, o casamento ocorreria em silêncio, com poucos convidados, longe do rumor da praça. A cerimônia não teria pompa, prometeu, e serviria apenas como ato administrativo e de proteção. Em seu bilhete, ele acrescentou uma linha que mais tarde muitos repetiriam como prova da natureza dele. Não peço perdão que se aceite de imediato. Peço, se possível, uma oportunidade para reparar. Havia ali uma humildade que surpreendeu a Helena e que, por instantes, reduziu a distância entre dois mundos. No entanto, a vila não foi apaziguada com palavras. As semanas que o seguiram transformaram-se em uma sucessão de pequenos atentados à reputação da professora e de sua protetora, tia Margarida. As mesas da estalagem esvaziavam-se, as mulheres das famílias mais tradicionais evitavam a escola. Cartas de ameaça proliferavam e a Câmara Municipal aquecia-se em rumores que procuravam desqualificar qualquer ato que abalasse o costume. O barão, por sua vez, intensificou as providências de segurança. Contratou um jovem administrador para atestar os pagamentos, mandou um cocheiro mais leal para escoltar mantimentos e reforçou a ideia de que o casamento serviria apenas para tornar públicas responsabilidades já assumidas no particular. Naquela atmosfera tensa, Helena sentiu o peso de sua decisão de uma maneira que poucas coisas já haviam trazido. Era como se cada passo dado para o bem público exigisse um tributo de resistência. O dinheiro que possibilitava a escola parecia, estranhamente, vir acompanhado de lâminas invisíveis destinadas a dilacerar reputações. E ainda assim, ela mantinha a convicção de que a alternativa, a inércia, era mais brutal: interromper o sonho das crianças em nome de uma falsa tranquilidade. A dúvida, porém, não foi ausente. Às vezes, quando a noite adormecia e as janelas cingiam sombras, ela perguntava-se se conseguiriam sobreviver ao vendaval de escárnios. Os últimos dias antes da cerimônia passaram como um acúmulo de presságios. Homens lançavam comentários ao vento e mulheres traziam-nos como se trouxessem ervas de limpeza, repetiam e acrescentavam. O ar da vila ficou pesado. Tia Margarida, cuja estalagem era agora um lugar de conversas cautelosas, preparava as refeições com mãos trêmulas. Helena, por sua vez, arrumava os livros nas prateleiras como quem organiza defesas para uma cidade assediada. As crianças, alheias em parte às intrigas dos adultos, continuavam a contar as histórias que lhes tinham sido dadas, narrativas de lugares distantes, mapas que prometiam horizontes. E nelas, Helena via a razão última de tudo, a certeza de que a história não lhes pertencia apenas por interesse pessoal, mas pela obrigação de que as próximas gerações tivessem instrumentos para não se curvar diante da injustiça. Na manhã que antecedeu o casamento, cerimônia combinada para ser apenas um reconhecimento intimista, as janelas da escola amanheceram com marcas de lama e cascas de ovo. Alguém deixara um aviso pregado na porta: cuidado com o que se mistura. Palavras ferozes escritas à pressa, alimentadas pela velha fumaça do preconceito. Helena sentiu o golpe, não pelo agravo à sua pessoa, mas pela crueldade dirigida às crianças. Quando foi à rua, algumas filhas de proprietários a olharam com desprezo. Outras, no entanto, baixaram a cabeça e desviaram o olhar, como se temessem o que o futuro lhes reservaria. Ao entardecer, Helena encontrou-se com Augusto pela última vez antes da cerimônia. Estavam na biblioteca da Casa Grande, rodeados por volumes que, ironicamente, outrora haviam sido instrumentos de distinção social. Ele parecia mais cansado do que de hábito. A sua pequena estatura, que jamais havia sido motivo de zombaria em sua presença, não ocultava as marcas de noites mal dormidas. Ele ergueu os olhos e, por um instante, foi apenas um homem bem menor do que as defesas que a sociedade reservava a quem possuía poder. Falou pouco. Suas mãos, porém, tremiam levemente ao ajeitar o papel. Pediu sem imposições,
que Helena lhe concedesse tempo para fazer aquele reparo da memória. E Helena, olhando-o, sentiu que aquele homem, cuja vida fora moldada entre títulos e afastamento, trazia consigo uma dívida cuja reparação exigia coragem pública. Eles trocaram um abraço discreto, respeitoso, como se selassem um pacto não apenas para o bem das crianças, mas para uma nova forma de família. Uma família forjada em princípios e escolhas, e não só em sangue. Ao despedirem-se, a última visão que Helena levou foi a da casa grande encoberta por uma névoa tênue. Ao longe, já se ouviam passos que se aproximavam, vozes que se aglomeravam como nuvens prestes a desabar. Havia, naquele fim de tarde, a sensação de que algo maior do que dois corações se movia para o confronto. Quando a noite desceu, a vila não dormiu tranquila. Alguém na praça atirou pedras contra a fachada de uma casa vazia. Outro deixou bilhetes com calúnia, e um grupo de homens, já embriagado por ressentimentos antigos, circulava em busca de razões para pontuar sua indignação. Helena, sentada ao lado de tia Margarida, sentiu a respiração curta. Ambas conversaram em sussurros sobre as crianças, sobre a escola que nasceria, sobre a restauração de um nome. E enquanto o relógio da casa grande marcava as horas com um som remoto, elas prepararam-se para a madrugada que viria, cientes de que o preço da coragem raramente é barato. Foi nessa noite que, sem aviso, algo bateu à porta da escola. Um estalo, o ruído humilde de uma pedra que havia arranhado o batente. Tia Margarida abriu e encontrou apenas um envelope. Dentro, uma folha dobrada informava escassamente: a vila não perdoa. Não havia assinatura. Havia, porém, um traço de ameaça que se movia como ferro frio. Helena segurou a carta e percebeu que a guerra que vira germinar nas bocas alheias ganhava forma concreta. Não era um conflito de corporações ou de terra, mas um ataque ao futuro que aqui se plantava. Na manhã seguinte, a cerimônia ocorreria. Não seria como prometera Augusto, um espetáculo. Seria um ato de registro, e ela esperava o início de uma proteção legal que poderia, de algum modo, reduzir as hostilidades. Contudo, qualquer proteção formal não muda as mentes de um dia para o outro. Helena sabia que a primeira noite após o casamento seria decisiva, não por uma conjunção íntima, mas pelo que iria acontecer no mundo exterior. Sons na rua, pedras, palavras que ferem mais que lâminas. Quando entrou no pequeno quarto que servira de aposento naquela noite, Helena sentiu uma mistura de inquietude e convicção. Alinhou mentalmente as razões que a trouxeram até ali: a escola, as cartas, o reconhecimento de Isabel. Pensou naquelas crianças sentadas com olhos abertos, prontas para mergulhar na curiosidade e na promessa de que a educação seria o caminho. Encostou a cabeça na almofada e, por um momento, imaginou o rosto de Isabel. Jovem, talvez tímida, certamente carregando o peso de uma paternidade escondida. Não sabia ainda como encontrá-la, como chamá-la ao convívio da casa grande sem ferir-lhe a pele da vergonha que o mundo insiste em produzir. Mas prometeu, à sua maneira, que seria diferente. Quando as primeiras sombras da madrugada passaram pela fresta da janela, o rumor da vila aumentou. Gemidos longos de indignação, passos apressados por ruas que não encontravam destino. Helena ouviu então o som certo que antecipava o pior. Um grupo reunindo-se, uma voz que elevava um nome num tom de vingança. Não era apenas o medo, era o que o medo provoca, a ação. Ela levantou-se, correu até a janela e viu figuras escuras amontoando-se em frente à casa grande. Pedras voaram contra o muro, um rojão explodiu perto do portão. A violência social materializava-se como fogo em palha seca. Foi ali, naquela noite que deveria ter sido de descanso, que Helena compreendeu plenamente que a escolha de aceitar a ajuda de um homem de recursos se tornara também a escolha de enfrentar, de pé, a hostilidade do costume. E quando a carruagem que levaria Augusto e a si mesma aos termos do registro amanheceu pronta, havia no ar uma tensão que prometia clímax. Não se tratava mais apenas de um casamento administrativo. Tratava-se de uma tomada de posição que chamaria a vila à prova. Helena fechou os olhos por um instante,
sentindo na pele a aspereza dos últimos dias. Sabia que a partir daquele encontro público, nada mais seria simples. Entrou no coche com a convicção de quem leva nas mãos a esperança de vários rostos. Ao subirem, ouviu um último grito da praça, palavras que procuravam reduzir tudo aquilo a escárnio. Não era apenas a baixa estatura de um homem que guiava as vozes, era a resistência a qualquer possibilidade de reforma social. E enquanto a carruagem se afastava, as pedras restantes na soleira da escola brilhavam como sinais de que a primeira noite prometeria ser, sem dúvida, o seu pior. Ao chegarem à Câmara Municipal, o ar parecia comprimido entre as paredes de pedra e o rumor crescente das pessoas que haviam se metido a vigiar aquela manhã. Havia no pátio um pequeno punhado de figuras que apoiavam Helena e os livros. Havia também aqueles que vinham munidos de insultos e pedras, como se alguma tradição lhes concedesse licença para ferir. A sala da Câmara estava cheia, mesmo antes de o registrador abrir a ata. Retratos de antigos vereadores olhavam com seriedade, e o rei simbólico das convenções, o padre, ocupava uma das cadeiras com um ar de quem consultava, mentalmente, pontos de dogma e conveniência. Augusto entrou com discrição, mantendo-se ereto apesar da altura diminuta. Não buscava compaixão. Ao seu lado, Helena sentia nas mãos o peso do documento que iria rubricar, não como formalidade vazia, mas como juramento público. Tia Margarida ficara do lado de fora, vela de resistência acesa no peito. Nas escadas, 2 alunas improvisadas seguravam um volumoso atlas emprestado para a ocasião, como se o próprio conhecimento fosse suportar a declaração que viria. Quando o registrador pronunciou as formalidades, a voz de um homem na plateia subiu, afiada. Perguntas sobre legitimidade, sobre costumes, sobre o risco de se perturbar a ordem. A audiência aplaudiu. Os olhos que antes seguiam as moças com indiferença, agora se voltavam para a cerimônia como se observassem um combate. Augusto pediu a palavra com calma. Havia em seu gesto algo que fugia ao espetáculo, um homem que sabia escolher as palavras como quem escolhe sementes para plantar. Embora pequeno em estatura, falava com a extensão de sua vontade. Reconheço aqui, diante de vós, Isabel de Sá, minha filha, disse ele, cada sílaba medida com a clareza de quem, por fim, quer apenas que a verdade seja conhecida. É meu dever, por laço de sangue e de consciência, honrar o nome de sua mãe, Josefina, que viveu e morreu mais justa do que muitos de nós supomos. O impacto foi uma lâmina lançada no silêncio. Alguns na plateia tossiram, outros murmuraram palavras de desprezo. Um homem alto, o dono da serraria, cuspiu uma interjeição que provocou risos curtos de uns e olhares de censura de outros. O padre fez menção de se levantar, mas a cãibra moral do momento impediu-o. Os fatos ali colocados davam a Augusto a aparência de homem que pagava, não de criminoso que fugia. Helena, sentada, sentiu a cabeça leve e em seguida invadida por uma onda de responsabilidade. Não era só um reconhecimento pessoal, era um gesto de desobediência às conveniências, um desembarque público que expunha uma ilusão que muitos tinham interesse em manter. Isabel entrou acompanhada de um criado discreto, os olhos baixios, o vestido simples que mais lembrava a reserva de quem crescera à margem de um mundo que aceitava sua presença apenas em silêncio. Quando os olhos dela encontraram os de Helena, houve um relâmpago de algo que não se traduziu em palavras: reconhecimento, medo, a súbita expectativa de não mais viver à sombra. Augusto aproximou-se, a mão estendida. Isabel tampou-a com a mesma cautela com que alguém recebe oferta num mercado perigoso. A sala inteira prendeu a respiração. Então, a formalidade seguiu seu curso, e o nome foi dado como prova, diante de todos. Não bastou. A vila, como um animal bolsando no escuro, rompeu em reações. Ao saírem, uma saraivada de insultos cortou pela praça. Alguém atirou uma pedra que ricocheteou numa janela, outra acertou o coche que aguardava. Palavras que invocavam honra e pudor foram usadas como armas. Monstruosidade, gritou um homem com barba, fingindo voz de moral. Outros entoaram ameaças veladas, cartas que falariam de ruína econômica, boicotes e, em mesas de cozinha, conselhos sobre como corrigir tais escândalos. Helena ouviu tudo como se as ofensas fossem ao mesmo tempo água fria e sal. Ela, que conhecera o trabalho árduo de abrir a mente das crianças, agora via que a coragem de uma ação pública exigia resistência e castigo. Não respondeu com fúria. Falou com a voz que sempre usou na sala de aula,
firme e direta. Reconhecer uma filha não é escárnio, é honestidade. A escola que construiremos será para todas as crianças deste vale. Não deixarei que o medo de alguns anule o direito de muitos ao saber. Foi o suficiente para inflamar certos corações e amansar outros. O reverendo praguejou por seus botões. Alguns comerciantes embargaram ofertas de mercadorias à tia Margarida. Uma família retirou os filhos da escola, com a desculpa de viagem. Em contrapartida, vieram também cartas de adesão de cidades vizinhas, de professores que reconheciam a iniciativa e ofereciam apoio. A vila não era monolítica. Nela residiam medos e esperanças em proporções que muitas vezes as aparências ocultavam. Ao retornarem para a casa grande naquela noite, o caminho parecia outro. Pedras discretas deixadas atiradas no portão, um arranhão novo no batente. Augusto trancou as portas com mãos que tremiam, não de covardia, mas de cansaço. Helena sentia o peso do dia nos ombros, como se lhe fossem colocados sachês de areia. Ambos sabiam que a primeira noite, aquela que para o mundo seria apenas a consumação de um ato administrativo, prometia ser a noite em que as consequências exteriores se tornariam íntimas. Dentro de casa, porém, havia um ritual de humanidade que as vozes exteriores não podiam tolher. Augusto pediu que se sentassem à mesa pequena da biblioteca. A lareira lançava reflexos nas páginas dos livros. Ele olhou para Helena e, pela primeira vez desde a formalidade pública, deixou que parte da máscara caísse. Falou de Josefina com uma voz quase quebrada, como a conhecera, os breves instantes de ternura, a promessa que fizera e que, por covardia ou por pudor, outrora evitou cumprir. Falou da filha com arrependimento que não buscava absolvição fácil, mas ação. Sei que pedir o casamento não é o mesmo que reparar, disse ele baixinho, mas creio que feito agora pode ser um passo concreto. Não venho atrás de glória, venho para que Isabel não precise mais esconder-se. Helena ouviu, e a sua resposta foi simples. Pediu que a reparação fosse para além das palavras, que Isabel recebesse espaço, estudo e dignidade, que Josefina não fosse apenas lembrança, mas nome honrada. Augusto concordou com prontidão. Então veio a primeira noite. Não foi a que muitos poderiam ter imaginado em romances, silenciosa, perfumada, de descobertas íntimas. Foi, sobretudo, uma noite em que o mundo exterior invadiu o espaço que deveria ser de recolhimento. Às 3 horas da manhã, um coro de vozes surgira do lado de fora. Gritos, risos, insultos. Algum líder da resistência local decidiu que a vergonha pública se atingia melhor com o susto. Pedras pequenas e rojões foram lançados, estampando o jardim com sinais de ataque. Uma pedra quebrou um vaso oco perto da janela do quarto, espalhando estilhaços como meteoros botânicos. O cocheiro acordou a trote, e as luzes do pátio acenderam-se em confusão. Tia Margarida, que permanecera vigilante do lado de fora, enfrentou um grupo de homens que procuravam lhe impor medo. As vozes subiam a tom, e o nome de Josefina foi pronunciado com veneno. Dentro de casa, porém, Helena e Augusto ouviram o que se diria a primeira noite. Não foi um evento íntimo de encontro corporal. Foi um choque que apresentou pela primeira vez a face real das consequências da sua escolha. O ódio que ia além de insultos e que buscava exprimir-se em símbolos. Augusto, por sua vez, sentiu o peso de ser alvo de algo que o ultrapassava, não por sua estatura, mas por ter transgredido regras de privilégio. Ele inclinou-se para Helena, os olhos marejados, e disse: "Se isto é o preço por dizer a verdade, pagarei, mas não te peço que pague comigo." Ela colocou a mão sobre a sua e respondeu com calma e incansável: "Não és tu que paga, somos nós que nos levantamos, juntos." Houve ali, naquela madrugada de pedras, uma intimidade nova, uma entrelace de confiança que se sustentava não em corpo e paixão, mas em promessas. Ambos decidiram que não fugiriam. Chamaram o administrador, reforçaram a segurança do portão e Helena, num gesto que muitos considerariam temerário, saiu ao pátio com uma lamparina, erguendo-a como quem mostra a tocha de um direito. Enfrentou os homens na penumbra com a mesma voz que usara na câmara. "Vão embora, não assustarão crianças com sua ignorância." Alguns debocharam, outros curiosos distanciaram-se. A coragem dela teve, naquelas horas, o efeito de uma barreira frágil, mas suficiente para dispersar parcialmente a violência. Na manhã seguinte, a vila acordou com as notícias do que acontecera. Havia um esforço por parte de opositores para transformar tudo em espetáculo e culpa. Para Helena e Augusto, entretanto, o que restava era a reconstrução. Repararam o vaso quebrado.
consolaram tia Margarida, receberam cartas de apoio e também de ódio. E entre correspondências veio uma inesperada soma enviada por um professor da capital, um pagamento adiantado para um mestre com palavras de admiração pela coragem de Helena. Era sinal de que o esforço atingira ouvidos além do vale, e que nem todos os que habitavam o país abrigavam as mesmas conveniências. O casamento, quando enfim aconteceu, foi discretamente registrado, como prometido. Poucos compareceram. Amigos fiéis, a serventia que sempre tratara bem os nomes, o velho administrador que havia acompanhado toda a preparação. Isabel participou do registro, não como figura teatral, mas como presença legítima. Ao longo dos meses seguintes, ela passou por um processo gradual de integração. Começou por visitar a escola, timidamente, como espectadora. Depois, com a orientação de Helena, ajudava as crianças a guardar livros, lia pequenas passagens aos mais novos e, com o tempo, começou a trabalhar com meninas nas tarefas artesanais, aprendendo não só a ler, mas a ensinar. Isabel era jovem de fibra fina, crescera na solidão da casa grande e de parte do terreno, com uma educação feita de silêncio e pequenas leituras trazidas por agregados. Havia nela uma mistura de orgulho contido e curiosidade. Quando Helena o convidou a frequentar a sala de aula, Isabel relutou por medo de exposição. Mas os rostos das crianças, aqueles que aprendiam as letras nas prateleiras recém-instaladas, mostraram-lhe pouco a pouco que o mundo poderia ser habitado de outra forma. A troca entre Helena e Isabel não foi imediata, foi laboriosa como semear em solo duro. Havia ainda a sombra da mãe Josefina, cuja memória precisava ser cuidada com zelo. Josefina passou a existir na casa grande de modo mais vivo do que seu corpo permitira em vida. Um retrato colocado com reverência no corredor principal, objetos guardados com carinho e uma lápide, por fim, cuidada num pequeno casastre próximo à igreja. Augusto tratou, com algum desconforto inicial, da recomposição do nome. Pediu a Helena que ajudasse a escrever um breve obituário que lembrasse Josefina não como consequência de desejos, mas como pessoa de dignidade própria, e Helena aceitou. Escreveram juntas uma narrativa pública que resgatou, na medida do possível, lembranças dispersas. Josefina, jovem, corajosa em suas decisões, mestre de afetos, cuja história fora encoberta por conveniências. O gesto de nomear foi um pequeno milagre de justiça. Enquanto isso, a escola prosperava em suas particularidades. O terreno doado por Augusto abrigou uma construção simples, com janelas amplas, mesas de madeira e uma estufa onde, nas tardes de inverno, plantavam-se mudas de hortaliças. Helena trouxe métodos que não desprezavam as tradições locais. Aprendiam-se letras e também noções de aritmética aplicadas às plantações, leitura aplicada à carta de vendas do comerciante local, tudo para fazer a educação ferramenta de sobrevivência e autonomia. Alguns olhavam com temor, outros com espanto. Aos poucos, mães que antes retraíam seus filhos passavam a observar, e algumas voltaram, tímidas, a deixar as crianças. Tia Margarida, ainda sem todo o restabelecimento econômico, manteve um canto acolhedor para refeições e para as conversas que costuravam a pequena comunidade. Com o passar dos anos, a hostilidade não desapareceu por decreto, mas transformou-se. Houve campanhas de difamação, tentativas de interessar parentes distantes a retirar bens, pressões por parte de certos fazendeiros que viam na educação emancipadora uma ameaça à mão de obra tradicional. Contudo, também apareceram vozes novas, comerciantes progressistas que entenderam a vantagem de um povo mais instruído, professores que chegaram de cidades e trouxeram novas técnicas, políticos locais que passaram a ver no ensino um caminho de estabilidade social. As lutas continuaram, reparação e justiça raramente se cumpriam sem atritos. Mas o terreno antes ermo da escola foi semeado com mais do que plantas. Foi semeado com hábitos de leitura, com o pensar crítico, com a coragem de perguntar. Isabel cresceu na escola como em casa, tornou-se peça essencial, ensinava às meninas o bordado e a leitura prática, aos meninos ensinava a importância do cuidado com a terra. Havia nela uma liderança de quem conhecera a ausência e a transformou em força. Não negou sua origem mestiça, dela fez uma bandeira de humanidade.
Sua fala, quando pediu, em um pequeno comício local, a distribuição de livros novos às crianças negras da região, marcou um passo novo. Era a voz de alguém que flertava com lideranças maiores. Foi nesse quadro que Dr. Fernando Alcântara entrou em cena como aliado. Jovem advogado, vindo da capital com ideais de reforma, procurou a escola por conta de boatos favoráveis. Era homem de fala clara e atenção paciente. Tornou-se um consultor voluntário em assuntos legais que envolviam a autonomia da escola e na defesa das famílias ameaçadas. Com o tempo, Fernando e Isabel se aproximaram por afinidades de propósito. Ambos sonhavam com um país onde a lei servisse para proteger e não apenas para manter privilégios. O amor entre eles, quando brotou, foi discreto e fundamentado em respeito mútuo. Helena viu naquele enlace o desenlace natural de muitos planos que havia plantado, a educação como rota de mobilidade e tônus moral. Enquanto isso, Augusto envelhecia com uma serenidade que não o absolvia das culpas, mas o acomodava a uma determinação. Tornar público o passado fora apenas de palavras, promover a escrita da história de Josefina, mandar buscar registros, nomear tempos e locais, erguer uma lápide com dedicatória clara à mulher que o havia marcado. Alocou recursos para uma pequena biblioteca com o nome de Josefina, onde os livros eram catalogados com cuidado e havia um busto simples que lembrava a jovem. Esse gesto simbólico reduziu gradualmente certas injúrias, porque o mundo público não costuma ignorar sinais materiais. Na vila, mudanças sensíveis ocorreram. Alguns que antes ridicularizavam, quando confrontados com o progresso de filhos que aprenderam a ler e passaram a ajudar nas contas de casa, mudaram de opinião. Outros continuaram inflexíveis, mas sua influência diminuiu diante da prática cotidiana de cidadãos que sabiam calcular e escrever. A escola tornou-se lentamente um núcleo de resistência cultural. Pessoas iam ali para aprender ofícios, para discutir leis, para pensar saídas. O espaço público que outrora lotava de fofocas foi sendo ocupado por discursos e livros. Décadas se passaram. O país passou por transformações. A abolição, enfim, teve o ápice, e as novas leis modificaram a paisagem social. Helena, agora mais velha, observou com emoção o dia em que uma caravela de leitores trouxe notícias de que escravos haviam sido libertados. Havia naquele acontecimento a confirmação de algo. A educação que plantara contribuíra para mudar mentalidades, ainda que o processo fosse desigual e claudicante. Isabel, ativa e respeitada, participou de comissões locais para a integração de trabalhadores libertos ao mercado. Dr. Fernando, agora esposo, usou seu talento jurídico para assegurar direitos trabalhistas elementares. Augusto, mantendo sua postura de homem público discreto, viu sua fazenda tornar-se um modelo de contratação justa, com salários e horários, e uma escola empregando ex-alunos. Nem tudo foi consolação. A memória das primeiras pedras ainda doía em algumas noites. Havia perdas, pequenas propriedades que não resistiram às pressões, amizades que se quebraram com o embate político. Contudo, a balança parecia, pouco a pouco, inclinar-se para um ideal menos feroz. Mais livros, menos ordens gritadas, mais participação, menos determinação imposta. No velho corredor da Casa Grande, o retrato de Josefina agora era visitado com frequência. Pessoas vinham, levemente, e depositavam flores na frente da moldura. Helena, por vezes, encontra-se ali sentada, olhando o rosto que deixara a marca que antes fora escondida. Em uma dessas tardes, já com cabelos entrelaçados de prata, ela escreveu, junto de Augusto, um pequeno prefácio para a biblioteca que explicava a motivação do estabelecimento. Por Josefina, por todas as mulheres que a história confundiu com silêncio. Aquela dedicatória, pequena, era um testemunho do que os dois haviam buscado. Isabel e Fernando tiveram filhos. As crianças, netos das mudanças, frequentaram as salas agora grandes da escola e aprenderam a ler a língua do mundo e das leis. Não foi uma ascensão instantânea. Havia ciclos de recessão e medo, mas a semente germinou. Os nomes das antigas famílias que se opuseram amainaram, alguns por vergonha, outros por pragmatismo. A vila encolheu seus rostos endurecidos ao constatar que o mundo mudava também porque aprendera a contar e a escrever. O vigado, contudo, não se resumiu apenas à escola. Havia nas conversas do fim de tarde relatos de como ex-alunos passaram a abrir pequenos negócios, como mulheres passaram a cobrar salários mais justos por serviços,
e como a própria memória de Josefina se inscreveu em relatos que antes havia sido oculto por conveniências. A casa grande, que outrora representava uma distância intransponível, converteu-se sob a gestão da família num centro de aplicação de práticas justas. Pequenas feiras, bancas de livros usados, encontros de leitura. Augusto viu a transformação não como vitória sobre inimigos, mas como realização de um débito humano. Morreu com a sensação serena de que havia tentado reparar, ainda que imperfeitamente. No epílogo dessa história, que não pretende apagar as dificuldades do passado, nem afirmar soluções imediatas, avança-se um salto no tempo de muitas décadas. A escola continuava de pé, agora com paredes reforçadas, uma biblioteca respeitada e professoras cuja formação vinha de cidades distantes. O nome da instituição levara por algum tempo o nome de Helena, não por vaidade, mas por reconhecimento do papel que assumira na comunidade. Helena Duarte, escola pública e popular. As gerações que ali passaram guardaram no peito uma certidão moral que dizia: aprender pode ser ato de liberdade. No 100º aniversário da pequena escola, celebração que contou com placas, discursos e lembranças, a praça reuniu pessoas de todas as procedências. Dr. Fernando, já idoso e com as mãos marcadas pela luta jurídica, falou sobre direitos civis. Isabel, então uma mulher feita e serena, subiu ao palco e lembrou-se do dia em que o pai, um homem pequeno em estatura, mas grande em coragem tardia, lhe deu nome e casa. Ser reconhecida assim mudou tudo. Não foi ato de bondade, foi ato de justiça. E justiça é trabalho de muitos. A plateia, que outrora a tinha em segredo, agora a aplaudia como líder. No mesmo evento, erigiu-se uma modesta lápide em homenagem a Josefina, com inscrições que apontavam sua origem, sua dignidade e o reconhecimento que lhe fora tardio. Havia lágrimas naquele lugar, lágrimas que carregavam tanto dor quanto alívio. Helena, entre os presentes, segurou a mão de Isabel e sentiu que a história, por mais pesada, mostrara também a possibilidade de ressignificação. Ao final da vida, Helena pensava nas escolhas que fizera. Aceitar o pedido de um homem que lhe oferecia mais do que fortuna, impor condições que preservaram a autonomia, recusar o silêncio quando este teria sido mais fácil. Lembrava-se, com frequência, das crianças com dedos enrugados e olhos vivos, das cartas de Augusto, que inicialmente falaram apenas de livros, e do violento silêncio que fora rompido por uma pedra na soleira. A sua convicção de que a educação é plataforma de transformação e que amar não é somente aceitar benefícios, permanecera intacta. A casa onde morara tornou-se, na memória da vila, não apenas a casa grande, mas um centro de memória que lembrava que coragem é ato cotidiano. A história de Helena, de Augusto, de Isabel, de tia Margarida e de tantos outros que ali trabalharam não é narrativa de redenção instantânea. É antes relato de persistência, de reparos feitos com paciência, de verdade proclamada apesar do temor, de memórias resgatadas do esquecimento. A vila mudou por esforço coletivo. A justiça social ali não caiu como dádiva dos céus, mas por mãos que suaram e por mentes que tomaram livros como ferramentas. E assim, ao término de muitos anos, quando Helena já não dava aulas, mas ainda alimentava os sonhos de quem passava, a pergunta que se impõe é a mesma com que a professora certa vez partiu das tabuadas da lousa. O que estamos dispostos a pagar para que a justiça se cumpra? Para ela, a resposta estava nas palmas calejadas de tia Margarida, nos olhos firmes de Isabel, na determinação de meninos e meninas que aprenderam a escrever seus próprios nomes e, com isso, a contar suas histórias. Se esta história tocou você, inscreva-se para acompanhar outras narrativas de coragem e aprendizado. No fim, o que restou foi um legado que resistiu ao tempo. Escolas cheias, uma biblioteca onde o retrato de Josefina foi colocado ao lado de clássicos e tratados, e uma vila que, por maior ou menor grau, aprendeu a medir os outros não pela altura do corpo, mas pela altura do caráter. A memória de que aceitar ajuda não significa abdicar de princípios e que reconhecer erros no presente pode construir um amanhã mais digno foi o maior ensinamento daquela vida. E você, diante das mesmas circunstâncias que Helena enfrentou, a oferta brilhante e a necessidade de reparar, o que teria feito? Compartilhe sua reflexão. É no diálogo que o passado encontra sentido
e o futuro, direção.